Uau, até se ouve tudo. Olá, bem-vindas. Olá, boa tarde, meninas do Brasil. Não sei se virá mais alguém. Hoje é dia dos pais no Brasil, então é dia de estar com a família, passeio. Mas enfim, estamos cá nós. Eu acho que está a Mirella, a Luciana. A Mirella sei que está, estou a ver. A Luciana e a Cati devem estar também. Estão cá, meninas. Sim, nós mesmo. Ah, tá. A Cati está presa. Ok. Então, eu vou começar a compartilhar, porque eu fiz uma apresentação. Eu disse na semana passada que hoje ia falar sobre este livro. Dá para ver bem, não é? Este livro não é ficção, não é uma história, é um ensaio filosófico de um senhor que se chama René Girard, se chamava, já, entretanto já morreu, e este livro chama-se Eu via Satanás cair como um relâmpago, e eu disse lá na outra aula que é muito interessante, ele fala, aqui dá uma explicação bastante interessante. Ele faz uma comparação entre os mitos fundadores e os evangelhos, a Bíblia. E vai estudar as semelhanças entre eles e depois a diferença, encontra uma grande diferença. Eu vou compartilhar. Espera, ainda não vou, deixa lá ver o que é que eu tenho que fazer aqui. Esta não é, e esta não é. Agora sim. Já devem estar vendo, só que, espera aí, o que eu quero maximizar isto, maximizar aqui a apresentação. Sim. Não, eu penso que isto dava para pôr maior, mas. Ah, já está. Não, não está, não. Ao contrário. Sim, pronto. Conseguem ver bem, não? Agora eu prefiro que vocês falem, porque não consigo ver os comentários. Sim, Ok, dá para ver bem. Ok. ok, obrigada. Dá para ver. Então, o título vem daqui de uma frase da Bíblia que é esta: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, de Evangelho de Lucas 10:18. Isto não dá para fazer de cor. E então, primeiro, sobre o autor francês René Girard, ou como já ouvi também, René Giraldo, fica mais fácil para a gente. O senhor Giraldo, ele nasceu no dia de Natal, vejam, 25 de dezembro de 1923, francês, Avignon,
e morreu na Inglaterra, em Stanford, em 4 de novembro de 2015. Portanto, há mais ou menos 10 anos, não é? Quase 10 anos. Foi historiador, crítico literário, antropólogo, filósofo, teólogo, sociólogo, filólogo francês. Foi professor de literatura comparada na Universidade de Stanford, Califórnia, nos Estados Unidos. Foi autor de quase 30 livros que abrangiam diversas áreas do saber, membro da Academia Francesa 2005 até a sua morte em novembro de 2015. Portanto, uma pessoa com muitas referências. Sobre o livro, não é um livro pequeno, tem 271 páginas, está estruturado em 3 partes. A primeira, o saber bíblico sobre a violência, introduz a noção de escândalo, depois já vou falar melhor sobre o que é isto. Mostra o ciclo mimético e identifica Satanás como operador do mecanismo da violência. A segunda parte, o enigma dos mitos resolvidos. Esta parte faz uma comparação entre os mitos antigos e o cristianismo, revelando a diferença radical. Os mitos escondem, os evangelhos expõem. Tem 8 capítulos. E a terceira parte, que é o triunfo da cruz, assinala a revelação da cruz como viragem antropológica e ética definitiva contra o sistema vitimário. E tem 6 capítulos. Eu preparei, é assim, pelo menos vão ser 2 aulas, não sei se 3, mas eu preparei estas 2 partes, as primeiras, mas vamos ver se consigo fazer tudo. E depois a última não preparei, ficará para o próximo domingo. Mas deixa ver se eu consigo fazer tudo agora, estas 2 partes. Então, a parte 1 é o saber bíblico sobre a violência, tem estes 3 capítulos. O primeiro, é preciso que o escândalo aconteça. O segundo, o ciclo de violência mimética. E o terceiro é Satanás. Então, aqui começa. Vocês conseguem ler estas letrinhas pequenas, que elas estão pequenas? Dá para ler? Para mim estão pequenas aqui. Estão muito pequenas, não? É que eu estou no celular, né? Mas depois eu... Ah, tá. No celular, pois. E eu estava a ver como é que eu consegui. Eu acho que ainda era possível pôr mais. Bom, mas não. Não. Ah, espera aí. Anotar. Não, Opções. você vai ler, não vai? Eu Se vou você ler, ler, eu sim, acompanho. sim, vou ler. Ah, Sim. então tranquilo. Ok. Então, ah, o escândalo. Chama-se assim: é preciso que o escândalo aconteça. Esta palavra, o escândalo, não significa aqui o mesmo que nós entendemos por escândalo, mas eu já lá vou. Este escândalo tem um sentido diferente. Não sei porque é que não ficou bem. Ele diz qual é a origem, mas é um pouco difícil de nós entendermos esta. Não é entender o que quer dizer, mas este escândalo não é, para já, não é aquilo que nós entendemos. Mas, bom, eu vou começar por esta É ordem que é. bíblico? É aquele escandalizar bíblico, Euridice? É bíblico, sim, sim, sim. É no sentido de algo que acontece, é assim, é como se fosse uma violência, mas não é bem uma violência, é uma provocação. Mas eu já vou lá, está bem? Então, primeiro, ele expõe o desejo mimético. O que é isto do desejo mimético? As pessoas, todos nós, desejamos o que os outros desejam. E isto gera rivalidade. Isto é assim, isto é uma coisa inerente a todos. Não vale a pena dizer, mas eu não. Não, esquece. Nós desejamos o que os outros desejam. Ele analisa o 10º mandamento, não cobiçarás, já vamos ler o 10º mandamento, e interpreta-o como um ataque direto ao desejo mimético, uma forma de controlar o desejo mimético, de o refrear. Diferente dos outros, este mandamento não proíbe uma ação, ele proíbe um desejo.
Então está aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os seus servos e servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça, que é o desejo mimético, é a cobiça, nós cobiçamos. Esta cobiça é o que está na origem da violência, que é proibida nos 4 mandamentos anteriores. Então, agora vamos para os outros antes, não é? Do 6º até ao 10º. O 6º é: não matarás. O 7º: não adulterarás, não cometerás adultério. O 8º: não roubarás. O 9º: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ora, o 10º é como se, portanto, isto são ações, não é? O matar, o adultério, o roubar, o dar falso testemunho, isto são ações, estão a proibir ações. Mas é como se quem escreveu, né? É como se olhasse assim, se apercebesse que a origem destas ações violentas, estas ações proibidas, a origem é um desejo, que é o desejo da cobiça. Então, se nós não cobiçássemos, se parássemos de desejar os bens do próximo, do nosso vizinho, nunca cometeríamos assassinato, não mataríamos, não cometeríamos adultério, não cometeríamos roubo, nem falso testemunho. O legislador que proíbe o desejo dos bens do próximo está tentando resolver o problema número 1 de qualquer comunidade humana, que é a violência interna da comunidade. Então, para afastar a violência, primeiro proíbe aquelas ações violentas, matar, adultério, etc. E depois procura a causa e descobre o desejo inspirado pelo próximo, tal desejo mimético. Aqui a noção do próximo é extremamente importante. Porquê? O próximo é o outro indivíduo, mas é o outro realmente próximo. É por isso que esta palavra não é. Ela tem ela tem o seu sentido mesmo interno. É o próximo a nós, é o vizinho, mas é aquele que nos é familiar, aquilo que eu poderia ser. Não é alguém distante, não é uma estrela de cinema, não é alguém distante nem alguém no outro patamar acima. É aquele que está ao lado, aquele que está ali, perto. É o próximo, é o modelo dos nossos desejos. Eu até pus aqui esta frase, que é uma frase que eu lembro-me do nosso mestre dizer, que para mim fez todo o sentido. Desejamos aquilo que vemos todos os dias, aquilo que está ali ao lado, que é próximo. Então, ao desejarmos o que o próximo tem ou deseja, entendem? É assim, não é necessário que o outro, o nosso próximo, tenha, basta que ele deseje. Eu penso que a gente consegue entender isto muito bem, por exemplo, na relação amorosa, nos casos amorosos. Imaginem, um homem pode, imaginem que, eu posso dar o exemplo do homem, mas também pode ser da mulher. Mas pronto, vamos começar com o homem. O homem está mais ou menos inclinado para uma determinada mulher. Só que pronto, não se decide, entretanto começa se calhar não gosta assim tanto, não sei o quê. Quando começa a ver que está outro interessado nela, o próximo, pode ser ali mesmo o vizinho, o, a- o amigo, está interessado nela, aí ele já fica mais interessado. Ou seja, ele vai desejar o que o outro deseja. E isto acontece, basta a gente ver todos os dias, inclusive acontece connosco, a gente até podem ver isso. Isso também podemos pôr ao contrário, não é? Pronto, acabamos, não sei o quê, não quero mais o meu ex, ou entretanto vemos que outra está interessada nele, pronto, já gostamos mais, já queremos de volta. Então, quando nós desejamos o que o outro deseja. Nós estamos a usar o outro como modelo, estamos a tê-lo em alta consideração, a idolatrá-lo. Então, este mandamento, um outro mandamento, o mandamento que diz, o segundo, amarás teu próximo como a ti mesmo, quer dizer que tu não o amarás, nem mais nem menos que a ti próprio. Geralmente a gente vê
do outro lado, vê que primeiro nós gostamos mais de nós e que devemos amar o outro como gostamos de nós, mas não necessariamente, pode ser ao contrário, pode ser que é assim, na verdade nós amamos mais o próximo do que a nós mesmos, então isto aqui diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, tu tens de não deixar o que ele deseja, tens que querer por ti. Portanto, não vais nem mais nem menos do que a ti próprio. Não vais usá-lo como modelo. Mas nós precisamos de modelos. É por isso que as crianças imitam os pais, o pai, a mãe, a menina imita a mãe, ou o irmão mais velho, ou o amigo mais velho. Mas imitam sempre. E esse desejo de imitar é importante, faz parte da humanidade. Então, os indivíduos tendem naturalmente a desejar o que os seus próximos possuem, ou aquilo que eles simplesmente desejam. Existe no interior dos grupos humanos uma tendência muito forte para os conflitos originários de rivalidades. A rivalidade surge entre pares. Porquê? Porque ao desejar o que o outro deseja, nós estamos a entrar em confronto com ele. E aí vai surgir uma rivalidade, um conflito, porque vamos lutar pela mesma coisa. Então, gera-se uma oposição. Esta oposição vai exasperar o desejo, principalmente quando vem daquele ou daquela que inspira o desejo. Nós voltamos contra ele. Nós começamos a querer aquilo que ele quer também e voltamos contra ele. E esta rivalidade, em contrapartida, também gera a imitação. Nós queremos ser como, queremos imitar. E isto acaba por ser um ciclo em crescendo, que vai crescendo. À medida que esta divergência, este antagonismo se inflama, os antagonistas passam paradoxalmente a se assemelhar cada vez mais, tendem a ter comportamentos até muito, muito parecidos. Pronto, agora este capítulo ele faz assim, são coisas um bocadinho salteadas, mas depois nós já vamos ver o fio disto tudo. Então, no nosso mundo há uma recusa de se pensar nestas paixões, nestas inflamações, paixões no sentido de emoções, não é? Nestes conflitos em função das, das semelhanças ou das identidades, ou seja, há uma recusa. Geralmente a gente pensa que nós entramos em conflito porque somos muito opostos uns dos outros, por causa das diferenças. Mas este autor vai dizer que importa muito as semelhanças também geram muitos conflitos, estas semelhanças, e o nós querermos nos assemelhar. Então, agora ele vai falar sobre os Evangelhos, sobre a Bíblia, e diz que nos Evangelhos Jesus recomenda que o imitemos, não por narcisismo, mas porque nos afasta das rivalidades miméticas. O que Jesus nos convida a imitar é o seu próprio desejo. E qual é o desejo de Jesus? É assemelhar-se ao máximo a Deus Pai. Entendem? Então, ele dá-nos um modelo, porque o desejo mimético faz parte. O desejo mimético nós temos desejo de imitar, precisamos de imitar. E precisamos de um modelo. E então esse modelo, diz-nos Jesus, deve ser Deus Pai. E ele convida-nos a imitar o seu próprio desejo. Então, ele diz para o imitarem a ele, porque ele está a imitar, quer assemelhar-se ao máximo a Deus Pai. Então, ele convida-nos a fazer aquilo que ele próprio faz, tornando-nos como ele, um imitador de Deus Pai. E se não fizermos isso, ficamos à mercê de outros modelos que nos vão esmagar, que nos esmagam. Então, o desejo mimético, ele não é algo ruim, porque sem o desejo mimético não haveria nem liberdade, nem humanidade, não haveria senão instinto animal. Isto faz parte da humanidade e é aquilo que faz com que a gente nos desenvolva, porque senão, se não houvesse cobiça, não é? Se não houvesse cobiça, se não houvesse esse desejo por ser mais, por ter o que o outro tem, o próximo, não haveria nada, nós não saíamos do estado animal.
Não varia nem linguagem nem cultura. Este desejo mimético é o responsável pelo melhor, mas também pelo pior em nós. Já vamos ver como. A rivalidade mimética é a fonte principal da violência humana. A rivalidade cresce até se tornar escândalo. É este scandalon, que é a palavra que aparece na Bíblia, sim. Bom, acho que foi a Mirella que disse. E é um obstáculo que faz as pessoas caírem umas nas outras. É uma pedra de tropeço. É como se fosse assim, é uma provocação. E assim que o primeiro escândalo acontece, ele gera outros. E o resultado são crises miméticas que não param de se espalhar e se agravar. É como se depois houvesse um contágio, como se houvesse, não há mesmo um contágio de toda a gente, um contágio da multidão. Euridice, assim, pelo que eu já li de escândalo na Bíblia, Sim, seria, assim, uma roupa é um escândalo. Você pode escandalizar com uma roupa, com uma fala. Você chama, às vezes você tem uma palavra, você não está sendo agressiva, mas você está falando coisas sexuais, vamos supor. Você está escandalizando, está falando em público. Seria nesse sentido de escandalizar. Eu não sei se é aí que está nesse texto, se acompanha é isso. assim, não é tanto no sentido de escandalizar como nós conhecemos, mas sim, tu dizes, pode É ser. uma assim, que chama atenção, mas só que não é verbalmente. Chama. Por É, é, atos, por atitudes até. é. Às vezes, dependendo, sei lá, se eu usar uma roupa com decote numa igreja, eu já vou escandalizar. Ou se eu tiver um local em oposição, assim, ao que eu penso, ou falar alguma coisa. De repente, eu estou aqui no grupo e começar a criticar, vamos supor, leitura, eu já estou escandalizando, né? Alguma coisa É, assim nesse sentido, de você é querer ficar nesse. causando ali no ambiente o Sim, tempo sim, todo. porque faz uma provocação, É, incita, leva, é mesmo uma provocação também, é nesse sentido, sim. É nesse sentido, sim, obrigada. E então, depois, no capítulo 2 é o ciclo da violência mimética. O que é que acontece? Acontece que ah, ah, há esse escândalo, não é? Então, depois, as pessoas tomam partido, não é? Há um contágio. Aquilo que podia ser validação social rapidamente se transforma em repúdio coletivo. As pessoas vão atrás e todas ficam contagiadas. E isto vai escalando até uma crise mimética, um conflito de vários indivíduos entre si, ficam todos em conflito. Isto só é resolvido quando todos se voltam contra uma vítima única. É o tal mecanismo do bode expiatório que ele depois vai falar mais a seguir. Então, primeiro há o desejo de imitar, de ter algo ou de desejar algo que o outro, de ter algo que o outro tem ou deseja. Este desejo vai fazer com que haja uma rivalidade. Esta rivalidade cresce. Dá-se a crise de violência, um contágio mimético, atrai outras pessoas, contagia outras pessoas e culmina no mecanismo de bode expiatório. Todos se voltam contra uma vítima única. Este conflito só é resolvido quando eles acham essa vítima única. Este mecanismo vitimário restabelece temporariamente a ordem social. Entendem? Isto volta, com este mecanismo volta à ordem. Então, depois há aqui, ele dá alguns exemplos de relatos bíblicos que revelam esse mecanismo, reconhecendo a inocência da vítima, ao contrário dos mitos. Depois, mais à frente, ele vai falar sobre os mitos e a Bíblia. Então, ele aqui fala de Caim e Abel, o primeiro homicídio motivado pela rivalidade dos irmãos. José e seus irmãos, José sofre inveja, acusações por parte dos seus irmãos, o que leva à sua expulsão e posteriormente dá-se a reconciliação. José é inocente, ao contrário da lógica dos mitos que sempre culpam a vítima.
Pedro, aqui esta parte é muito interessante. Inicialmente demonstrava devoção, mas também ele é arrastado pelo sentimento coletivo e acaba negando o que professava. Este comportamento expõe como até os mais fiéis podem sucumbir à pressão do grupo. Ou seja, Pedro não é que fosse de personalidade fraca, ele simplesmente é assim, sentiu nele, manifestou-se nele o tal contágio mimético. Não é? Ele quando se sentiu, ele pôs-se do lado da multidão e quando ele nega a história, não é? Quando nega 3 vezes antes do galo cantar, porque manifestou-se o contágio mimético nele. E depois a Paixão de Cristo, que é o maior exemplo de sacrifício de um inocente. Então ele depois, o escritor vai mostrar como funciona a escalada de violência. Então temos aqui o papel do escândalo como disparador. É o tal obstáculo que faz as pessoas caírem uma nas outras. É a provocação, é a pedra de tropeço, onde as pessoas caem, é a primeira pedra. Assim que este primeiro escândalo acontece, ele gera outros. E o resultado são crises miméticas que não param de se espalhar e se agravar. Eles atuam como catalisadores, inflamando coletivamente. É mesmo uma provocação, uma ira. Inflamam coletivamente a violência dirigida contra uma vítima única. Jesus avisa os seus discípulos que também poderão ser alvo desse mecanismo. Ele avisa. Aqui há uma pressão política, portanto, começa a crise começa assim, com o escândalo como disparador. Depois há uma pressão política e há a escolha da vítima. Ele analisa aqui neste capítulo como figuras de poder, como Pôncio Pilatos, também cedem a essa espiral. A escolha de Barrabás em lugar de Jesus exemplifica bem como um coletivo aparentemente racional pode-se deixar levar por essa violenta lógica. Ou seja, o que é que aconteceu aqui no relato, na história bíblica de Cristo? Pôncio Pilatos, ele reconheceu a vítima como inocente. Ele não descobriu crime nenhum em Jesus. Não, ele até perguntou à multidão, mas é mesmo este que querem? Não querem que eu solte? É mesmo este que eu liberto? Este Barrabás? Não querem que eu liberte Jesus? E a multidão enfurecida, que já estava sob o efeito do contágio mimético, exigiu que fosse Jesus. E o que é que ele faz? Ele acede por pressão política, porque era necessário alguém, era necessário um bode expiatório, era necessário uma vítima. E se a multidão queria aquele, para manter a ordem, ele dá aquele. Ele agiu de forma política para acalmar a multidão, a comunidade. E então, pronto, a vítima é a resolução da crise. À medida que os antagonismos se acumulam, surge uma unanimidade contra uma única pessoa. Naquele caso foi Jesus, não é? Então, essa convergência da hostilidade vai dissolver o conflito interno, pacifica o coletivo e restaura uma espécie de ordem. E depois Girard compara o tratamento dado a Jesus com o de outros profetas, como João Batista também. Também foi, pronto, também aconteceu, também era inocente e também foi exigido a cabeça dele. Então, há aqui padrões cíclicos de rejeição e eliminação, e isso restaura a ordem. Mas o problema é o seguinte, é que restaura a ordem, mas essa ordem restaura de forma temporária, porque isso também sinaliza que esta solução está fadada a repetir-se. Essa ordem não vai durar muito e vai chegar a uma outra altura em que tudo isto vai ascender novamente. Esta crise mimética, este contágio mimético, isto vai suceder
esta hostilidade de todos contra todos, que depois só se acalma em função de todos contra um. Então, este capítulo evidencia uma lógica profunda que se repete na história humana: o contágio da reação violenta, a escolha de uma vítima pelo coletivo e a restauração de um aparente equilíbrio. Trata-se de um ciclo estruturante das sociedades humanas que se sustenta em dinâmica de identificação, conflito e resolução por meio de uma figura isolada. Esta dinâmica é imitação, rivalidade, escândalo e escolha da vítima. E sacrifício da vítima depois. É o alicerce da cultura humana. Isto segundo este autor. Diz que está presente sempre. E depois, no capítulo 3, é o capítulo desta primeira parte, que se chama Satanás. Estão acompanhando, deixa só interromper para ver. Estão seguindo, está muito chato. Não, estou seguindo. Seria, então, no caso, sempre antes de algo dar certo, assim, algo, digamos assim, uma harmonia, teria que ter um caos antes, é isso que ele quer dizer? É mais ou menos É. isso, sim, sim. Ele quer dizer que todos os mitos fundadores, a sociedade humana instaura-se sobre este princípio, sobre este princípio. Só que, qual é a questão? A questão é a nossa cegueira. Então, e é isso que vai fazer toda a diferença entre os evangelhos e os mitos, é que os evangelhos vão expor, tornar explícito este mecanismo. Entendem? Vão tornar explícito este mecanismo. Vão revelar esse mecanismo. Essa é a revelação. Vão revelar este mecanismo. Esse mecanismo, isto é algo, ele agora entra, vai mais a fundo e entra no capítulo que se chama Satanás. E agora vou explicar, que acho que depois já dá para entender melhor. Então, aqui é assim, Girard apresenta Satanás não como uma entidade pessoal, mas como um símbolo do ciclo mimético. Ele é o instigador do escândalo, da acusação e da violência coletiva. Satanás também é conhecido pelo acusador, pai da mentira, acusador, provocador. E então ele mostra que Satanás está por trás do mecanismo vitimário ao manipular a acusação e a difamação. Ele faz uma leitura de passagens bíblicas, como João 8 e Lucas 10, enfatizando que os evangelhos revelam a inocência das vítimas e expõem o funcionamento de Satanás na sociedade humana. Ou seja, ele diz que este desejo mimético, esta contágio mimético ascendente até à violência, é instigado por Satanás. Seja o que quiserem que acreditem, que seja entidade pessoal, que seja símbolo, seja uma ideia, não é? Mas é essa força que está por trás. Então eu pus aqui algumas passagens que ele põe lá. Então estas. Jesus chama Pedro de Satanás em Mateus 16, 23. E pus aqui. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Estão a ver aqui o tal escândalo. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Aquele escândalo é aquilo que provoca, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Entende? Isto é próprio do homem, este contágio mimético. Depois, aqui, em João 8, capítulo 8, versículo 44. Jesus diz aos líderes religiosos: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui foi homicida desde o princípio, é assim, este contágio mimético, esta crise mimética, vai levar ao assassinato de uma vítima, que depois é aquilo que vai restabelecer a ordem.
E é um assassinato de uma vítima. Esse sacrifício, isso é um assassinato. Então diz que ele foi homicida desde o princípio. Desde o início, assim, desde a origem, o fim vai ser o assassinato. Depois esta aqui também é João 12, 29 a 31, Jesus na sua derradeira hora. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é quem é? O príncipe das trevas, Satanás. Através de mim, porque Jesus, Filho de Deus, né? Deus oferece-se em sacrifício para revelar a mentira. Qual é a mentira? A vítima está inocente. Este sacrifício não vai resolver. Só vai resolver porque assim vai resolver porque é o sacrifício que não vai ser necessário depois mais nenhum. Porque antes haviam os mitos com os sacrifícios, mesmo humanos, não é? Como vocês sabem. Às vezes animais, outras vezes humanos. Mas através do sacrifício de Jesus, sacrifício de Deus entrega-se em sacrifício, ele desmascara o mecanismo. Será expulso o príncipe deste mundo que está por trás desse mecanismo. Satanás é a trama oculta por trás da coesão social. Segundo Girard, o desejo mimético gera escândalos e conflitos. A resposta coletiva, buscar um culpado, o tal bode expiatório, resulta na caça ao bode expiatório. E este bode expiatório, é assim, era mesmo um bode, não é? Um bode que ia expiar todos os pecados, é por isso que ele era sacrificado, não é? Então, a multidão, enfurecida, exige o sacrifício, exige o bode expiatório. Este mecanismo central à fundação da cultura humana está personificado por Satanás, que simboliza a trama oculta por trás da coesão social. E depois ele faz a comparação entre os mitos pagãos e o Evangelho. Nos mitos pagãos, este processo de vitimização é geralmente enaltecido ou justificado com uma cerimónia sacrificial aceitável, ou seja, é aceito, é enaltecido, porque é o sacrifício que depois, como dizia há pouco a Luciana, é isso que vai restituir a ordem, restaurar a ordem. Então ele é enaltecido, ele é justificado. Agora, nos evangelhos é diferente. Nos evangelhos este mecanismo é desmascarado. Jesus rompe com a lógica do bode expiatório. Ele expõe a injustiça mimética. Ele expõe, ele diz, estão a ver? Isto é uma injustiça. A vítima está inocente. E ele tem de chegar ao fim, ele tem de fazer isso para expor a injustiça, tem de ser sacrificado para expor, para mostrar ao mundo aquela injustiça. E neutraliza o poder de Satanás ao admitir o perdão em lugar da vingança. Os evangelhos, ao contrário dos mitos pagãos, revelam e rompem com esse mecanismo, inaugurando uma visão de perdão e de reconciliação que desmonta a lógica da vitimização coletiva. É como se eles dissessem: estão aí, vão fazer isto, vão oferecer essa vítima, mas isto não serve de nada. Não é isso. Não é isso que vai salvar a humanidade. Bom, estão seguindo? O que é que estão achando disto? Estou seguindo, Euriza. Estou só no trânsito aqui. Estou seguindo Tá bom, tá direitinho. bem, obrigada. Tá. Então vamos lá, vamos para a segunda parte, que ainda consigo fazer a segunda parte. Hoje a terceira é que já não tenho. Então, agora a segunda parte ele tem, chama-se o Enigma dos Mitos Resolvidos.
e são 5 capítulos. O horrível milagre de Apolónio de Tiana, mitologia, sacrifício, o assassinato fundador e as potestades e os principados. Deixa lá eu ver aqui no meu livro. 81. 81. Então, aqui, este capítulo, o horrível milagre da Polónia de Tiana. Este Apolónio de Tiana era, assim, um guru grego, pronto, da Grécia Antiga, célebre, do século II depois de Cristo. E ele era conhecido lá nos meios pagãos, lá onde ele andava, os milagres deles eram considerados muito superiores aos de Jesus. E havia para aqueles lá que o seguiam. E o mais espetacular de todos eles, desses milagres, foi a cura de uma epidemia de peste na cidade de Éfeso, que existe um relato, graças a um outro filósofo chamado Filóstrato, um escritor grego do século seguinte, e ele escreveu o, o, o livro que ele escreveu foi A Vida de Apolónio de Tiana, portanto, uma biografia do Apolónio de Tiana. E então fala sobre, é o relato deste entre aspas, milagre. O que é que acontecia? Os efésios tinham lá uma epidemia. Esta palavra epidemia não significa necessariamente doença. Pode ser um mal que se alastra na comunidade. Um mal qualquer. Portanto, há uma desordem na comunidade. E tentaram várias coisas e depois foram falar com o Apolónio e que diz que vai, anuncia-lhes qual é a cura, diz que vai, hoje, diz assim, tenho aqui até vou ler, hoje mesmo vou pôr fim à epidemia que os oprime. Após essas palavras, ele conduziu todo o povo para o teatro, onde se erguia uma imagem do Deus protetor. E ali estava uma espécie de mendigo que piscava os olhos como se fosse cego e levava uma bolsa contendo um pedaço de pão. O homem, vestido em adrajos, tinha algo de repugnante. Dispondo os Efésios em círculo à volta desse homem, Apolónio disse-lhes: peguem todas as pedras que conseguirem e lancem-nas contra esse inimigo dos deuses. Os Efésios perguntaram onde ele queria chegar. Eles se escandalizaram com a ideia de matar um desconhecido manifestamente miserável, que implorava e suplicava por piedade. Voltando à carga, Apolónio estimulava os efésios a se lançarem contra ele, a impedirem-no de se afastar. Assim que alguns deles seguiram os conselhos e começaram a jogar pedras no mendigo, este, cujo piscar fazia-o parecer cego, subitamente lançou-lhes um olhar penetrante, mostrando olhos cheios de fogo. Os efésios reconheceram então que se tratava de um demónio e apedrejaram-no com tanta vontade que as suas pedras formaram um grande monte ao redor do seu corpo. Depois de um breve instante, Apolónio convidou-os a retirar as pedras e a reconhecer o animal selvagem que tinham abatido. Quando descobriram a criatura sobre a qual tinham lançado os seus projéteis, constataram que não era o mendigo. Em seu lugar havia um animal que parecia um molosso, mas tão grande quanto um enorme leão. Ele estava lá, diante dos seus olhos, reduzido por suas pedras a uma papa e vomitando espuma como um cão raivoso. Por causa disso, foi erguida a estátua do Deus protetor, Hércules, exatamente no lugar em que o mau espírito fora expulso. Depois, isto é o relato do outro, né, do Filóstrato. Depois, o Girard, aqui o René Girard, nosso Giraldo, diz assim: horrível milagre. Se o autor fosse cristão, certamente seria acusado de caluniar o paganismo. Mas Filóstrato era um pagão militante
claramente decidido a defender a religião dos seus ancestrais. Então, aqui, porque este relato é muito rico em detalhes, o que é que aconteceu? O que é que consistiu este milagre? No desencadeamento de um contágio mimético tão poderoso que acaba por polarizar toda a população da cidade contra o desgraçado mendigo. Eles recusaram-se inicialmente, os efésios, mas o Apolónio fez o possível para incitá-los, e incitou-os mesmo. Então começam a dizer, e ele próprio pega nas pedras e atira a primeira pedra, este Apolónio. Os efésios então continuam a lapidar a sua vítima com tal fogueira que acabam vendo nela o que o Apolónio pede que eles vejam. O autor de todos os males, o demónio da peste, que deve ser iluminado para curar a cidade. Então, quanto mais eles, é assim, qual é a questão aqui? É o, o que é necessário aqui. Portanto, o escândalo é ele atirar a primeira pedra, é o início, é aquilo que faz a multidão toda. Depois é tudo contagiado. A primeira pedra é mais difícil porquê? Porque não há modelo, entendem? Tem que haver um modelo. Quando há um modelo, os outros imitam. Portanto, esta primeira pedra é fundamental. É por isso que o Apolónio. Eu aqui já deixei-me, já nem estava a ler isto, mas então, à medida que, portanto, ele atira a primeira pedra e a segunda parece-me, depois os outros começam todos a atirar, pronto, aí já não há nada a fazer. E à medida que a multidão projeta os seus medos e as frustrações no mendigo, surge um sentimento de purificação. A cidade sente-se curada após o ato violento, é tal restauração da paz. Este processo é uma união social construída sobre um crime contra um inocente. Esta hesitação inicial da multidão revela uma consciência latente da violência. E a primeira pedra é mais difícil, pois não há modelo a imitá-la. Ao manipular, ao fazer esta manipulação das pessoas, Apolónio desencadeia uma onda de comportamento grupal violento e imitatório. E depois, muito interessante, ele contrasta este suposto milagre com a atitude de Jesus, aquela cena, aquele episódio em que da mulher adúltera e que Jesus desencoraja o apedrejamento. Ele, em vez de, ao contrário de Apolónio, que ele próprio pega na pedra e atira, o que é que Jesus fez? Ele desencorajou o apedrejamento. Ele diz, Jesus baixa os olhos, escreve qualquer coisa no chão e diz: o primeiro que pecou, atira a primeira pedra. E é fundamental aqui a ordem das palavras. Ele termina dizendo: atira a primeira pedra. E ninguém tem coragem. Falta o modelo. Não há um modelo. O modelo aqui não houve. O modelo está parado. O modelo, que seria ele, não é? Está tranquilo e olha para o chão. E olha para o chão porquê? Porque os olhos podem incitar também as pessoas. Aliás, no episódio do Apolónio de Triana, o desgraçado mendigo olhou para eles com os olhos muito abertos e eles viram nisso como se fosse o demónio olhando para eles e provocando.
E Jesus aqui faz precisamente o contrário. Olha para o chão, baixa os olhos. Nenhuma provocação. Ele faz ali nenhum desafio. Aliás, ao contrário, as suas palavras evidenciam o contrário. O primeiro atira a primeira pedra e todos eles baixam as pedras e vão-se embora. Então, vejam só a diferença radical que evidencia duas lideranças morais completamente antagónicas. A síntese do capítulo. Este capítulo exemplifica com clareza como a violência mimética funciona. Um líder carismático manipula o medo coletivo, identifica uma vítima e transforma em alvo, disparando um mecanismo social de coesão através da violência. Girard mostra que este tipo de milagre não cura de verdade, apenas redireciona o conflito, muda só, desvia o foco, criando uma paz superficial de curta duração, reforçada pelo sacrifício da vítima. A contraposição entre Apolónio e Jesus torna evidente o enfoque de Girard. Apenas a narrativa cristã revela e combate esse mecanismo, enquanto os mitos pagãos o celebram como solução legítima. Querem dizer alguma coisa? É interessante que ele provoca, né? Assim, eu achei interessante a comparação que ele faz, né? Tanto tem Jesus que falou que atire a primeira pedra, quem nunca pecou, e o outro atiça, né? A atirar. Eu nem tinha pensado nisso, assim. Então, as coisas que você está levantando ali é interessante essa visão dele. É uma outra visão, como se fosse assim, olha, é de uma outra maneira aqui. Aquela parte da multidão, quando Jesus foi crucificado, eu lembro que teve um filme do Mel Gibson que ele fazia, né, com que uma personagem que era o diabo passava no meio da multidão, assim, como se fosse atiçando. Que é isso mesmo, né? Se um fomenta, é fácil os outros irem atrás, assim, né? Naquele calor, naquela coisa. Ah, eu quero ver a crucificação aqui, que eles acabaram até nem medindo direito, né? Porque daí o assassino foi libertado e Jesus Cristo foi condenado, né? Então, realmente, sei lá, tem até lógica nisso, né? Quando ele fala o diabo está ali no meio da É. multidão. Aliás, no filme do Mel Gibson aparece. No filme E do Mel aparece. aparece uma figura satânica ali. Não sei se Isso. no meio Uhum. da multidão a Quando rir. quando você falou, eu lembrei justamente da cena do filme do Mel Gibson. Acho que retrata bem isso que ele falou É, ali. esta Isso. Então, diz, com licença. Então, eu entendi assim, porque eu estava aqui no carro, eu entendi assim, que o fato dele não ter tirado a pedra, né? Não ter. Se retirou da cena, então desviou o foco. É outra interpretação, né? Não resolve o conflito, apenas desviou o foco, né? Interessante isso aí. É muito interessante. Não é o fazer o bem, é desviar o foco, é é, evitar o conflito. Isso, é, é, isso. pronto, evidente, é uma interpretação, é a tese deste autor, não é? Agora, vejo muita razão nela, vejo muito sentido. Vejo muito Não, sentido neste. assim, eu não concordo muito, mas o que eu estou achando interessante é a capacidade dele achar, interpretar assim, como esse cara é fenomenal, né? Porque ele encontrou outra interpretação para um dado histórico desse, que todo mundo diz, não, ele não atirou a segunda pedra, ele resolveu o conflito. Não, ele não resolveu o conflito, ele apenas absteve-se e evitou. Sim, sim, É muito, muito, muito inteligente, muito, muito inteligente. muito perspicaz, isso. É que se, pronto, nós podemos, evidente,
as palavras bíblicas, é difícil a gente dizer, olha, quer dizer mesmo isto ou quer dizer mesmo aquilo, não é? Porque tem muitas camadas de profundidade, não é? E depois, mas para mim fez muito sentido esta explicação. E vai muito da interpretação de cada um, da vivência de cada um, do que a pessoa acredita também, né? Por exemplo, as pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, se eu leio a Bíblia, eu posso ter uma interpretação, você outra, a Cátia outra, a Mirelle outra. E vai da vivência de cada uma, né? Também. Até mesmo da religião, né? Às vezes, assim, eu tenho uma visão religiosa aqui. Aí outra pessoa, não, não tem essa visão religiosa que você tem, então já interpreta de outro jeito. Então, Agora, depois, esse agora, livro eu acho que provoca isso, entendeu? As interpretações, assim, de uma certa maneira. Ó, é isso mesmo, é aquilo, concordando ou não, mas é interessante o que ele levanta, né? sim, sim. Agora, uma coisa é certa, os evangelhos é assim, é algo completamente diferente em relação Uhum. àquilo que ao resto, aos mitos. Há uma diferença brutal. Há aqui uma Ah, diferença de atitude. Euridice, e realmente não é isso que a gente faz? Ou a gente ataca, ou a gente se faz de bom, né? De uma pessoa religiosa ou cristã, o que for, e sai. Pronto. Não é assim que a gente faz? É isso. E não resolve, apenas sai, não quer conflito e pronto. No nosso dia a dia, sim, eu acredito que seja assim. É, é. Ah, sim, com certeza. Agora eu vou passar. Queres falar, Mirela? Não, achei bacana o que as meninas estão falando, super legal. Tô gostando bastante. Faz sentido. Eu tava pensando na internet, Euridice. O que que isso causa, né? Assim, esse efeito assim do ataque, né? Isso é bem, Ah, esse sim. esse é muito, é gritante isso aí, né? Esse é como a Kátia está falando. Você, por mais que você olhe e fala assim, não, não vou dar o meu comentário, mas você tá lá vendo, você fica ali e não tem jeito, assim, ou você sai de vez, ou você fica ali e tem que aguentar, ficar olhando certas coisas que você gosta, que você não gosta, e assim vai. É, é complicado, né? É bem atual esse assunto, né? É. E esta questão do desejo mimético, isto mexe muito, porque ninguém vai confessar qual é a coisa mais difícil de assumir. É a inveja. Não há outra. Não, é super difícil. Isso Euridice, esse livro é uma mistura de É, filosofia, religião, ética, é muito bom. humanidade, Achei o máximo, tô achando o é máximo. tudo misturado isso aí, não? é, Ética e tudo mais. O cara é bom, o cara é é bom. bom, é muito bom. Agora, vou compartilhar para os outros. Mas Oh, a inveja é um pecado aceitável, né? Como se diz assim, a pessoa olha assim, sente inveja ou sente um ciúme, é aceitável, então o negócio vai passando, passa às vezes sem a gente perceber. Às vezes a gente até sente como é aceitável, se você não, dependendo da sua crença, for aceitável, não for pecado para você, isso passa mesmo e vamos que vamos. Vai sim. quer dizer, é aceitável, mas é assim. Eu entendo o que tu queres dizer, não é? Pode não ser assim tão forte como outros, mas Ninguém julga, eu tô falando de aceitável de ninguém ficar, assim, julgam. ficar condenando como uma morte, um assassinato, alguma coisa assim, né? Sim, É uma sim, mas coisa assim, não é ninguém se tão. assume, ninguém se Sim, reconhece. É vergonhoso. não. Quem é que diz A, já, eu sou invejosa? É, Não, eu posso dizer, eu sou preguiçosa, eu sou inflamada. Agora, é. eu sou invejosa, ninguém assume isso.
E o segredo é É. isso. A gente passa por superior. Ah, ela é superior, ela deu a outra face, né? A história é essa. Mas você não deu a outra face. Você apenas não quis conflito. Você não é superior. Você É. não foi de frente, não bateu de frente. Você apenas não quis, por medo, por qualquer outro motivo. Então, não tem nada de superior. Eu acho, É. né? Mas ali a história, pronto, aquela história e a comparação com Jesus é que é assim, aquele episódio da mulher é que o mecanismo, Jesus sendo Deus que sabe tudo, não é? Que sabe, aquele mecanismo do contágio mimético, ele sabia que se não tivesse tido a atitude que teve, a mulher ia ser apedrejada. Ele desviou, ele retirou o escândalo, não é? Retirou aquilo que iria incitar ao apedrejamento, retirou. Quer E dizer, seria injusto também, né? Porque quando ele fala assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, que fez com que o pessoal não atirasse, olha aí, a justiça, né? Por que vocês pecam e quem atira pedra de vocês? Por que vocês têm que tirar pedra naquela pessoa que pecou também, né? sim, sim. Eu achei E é porque o povo, a multidão, quando há todos contra todos, quer uma vítima. E a vítima era que é. aquele. E isso que a Luciane falou, que estimulou a consciência do outro. Aí evitou o conflito. Ele estimulou a consciência do outro, mas sabia como fazer. Sim, sim. É retirando o modelo da violência. Não é? Ele sabia como fazer. Enquanto que o outro incitou a apedrejarem, que é esse o mecanismo que leva todos a virarem, Jesus evitou a primeira pedra, o apedrejamento, retirando o modelo da violência. Eu acho que é extremamente inteligente e eu acredito nisso, realmente. Então vamos lá, vamos continuar. Pronto, então agora vamos para o capítulo 5 que se chama Mitologia, Desvelando o Milagre. Neste capítulo, Girard retoma o episódio do apedrejamento do mendigo em Éfeso, orquestrado por Apolónio, como um milagre que canaliza tensões miméticas da comunidade, restabelecendo a ordem social. O ato violento ganha status de milagre, com a invocação de Hércules e aprovação das autoridades, conferindo celebridade ao líder pagão. Então, portanto, o Girard diz que os mitos frequentemente surgem de crises, sejam sociais ou cósmicas, não é? E resolvem-se mediante a violência coletiva, sacralizando a vítima sacrificial. Então, esta vítima, que inicialmente foi demonizada, é reinterpretada como benfeitora divina, renovando o tecido comunitário. Então, estão a ver, o desgraçado do mendigo era o demónio. Eles apedrejaram o demónio até à morte. Ficou, coitado, tipo papa, que eles viam como se fosse aquilo, um demónio deitando espuma. E estava lá uma invocação, tinha uma estátua de Hércules, que invoca, o Hércules judeus, né? Invoca, é como se houvesse, portanto, a vítima que era inicialmente demonizada ascende a Deus, ela é reinterpretada como benfeitora divina, é como se é divinizada. Ele, portanto, Girard chama esta dinâmica dupla transferência, que se refere à metamorfose do culpado em Salvador. Então, o culpado transforma-se em Salvador.
Este padrão de transmissão narrativa encontra-se em muitos mitos. A vítima é rejeitada, mas depois do sacrifício é cultuada como fonte de coesão social. Ele até diz que, porque há pessoas que dizem, há uma teoria, há uma corrente que diz que a Paixão de Cristo não é mais do que um mito como estes, que há uma vítima, um culpado que se transforma, que é certificado e que se transforma em Salvador. Depois, o que o Gerard vai dizer é que não, há muita coisa idêntica sim, mas tem que ser tudo muito idêntico para verem onde é que está a diferença. E a diferença é que a vítima não era culpada, era inocente. E é isso que é revelado. Depois, portanto, ele diz que alguns mitos, como o caso da Polónio, falham em realizar plenamente a dupla transformação. A violência não é suficientemente elaborada para gerar uma deificação duradoura. Esta narrativa incompleta serve como elo entre mitos estruturados e eventos mais transparentes, como a caça às bruxas, que também não é um mito, mas é pronto, um, uma coisa mais transparente. Vê-se que ali, esta caça às bruxas é mesmo a multidão toda contra as bruxas, não é? E que isso, portanto, depois o queimar, isso vai transformar e acalmar a multidão. Depois Gerard contrapõe os mitos pagãos aos evangelhos, onde os mitos ocultam a violência e a transformam em sacralidade. Os evangelhos desmascaram esse processo. Satanás, como símbolo da desordem e do mecanismo de vitimação, é revelado e derrotado, ao invés de celebrar o sacrifício da vítima. O que é que ele diz? Ele diz que a intenção, portanto, o que está por trás, não é? O instigador, o pai da mentira, o acusador é Satanás, seja o que for, seja uma entidade pessoal, seja uma força potente, portanto, é isso que está na origem e é isso que vai levar à desordem e ao mecanismo. Mas nos evangelhos esse mecanismo é revelado e derrotado. Portanto, ele não, em vez de ser celebrado o sacrifício da vítima, ele não é celebrado, porque entretanto se vê que é vítima. Portanto, o ciclo do capítulo, a síntese do capítulo, os mitos funcionam como mecanismos sociais para canalizar crises por meio da eliminação simbólica de uma vítima. A narrativa da Polónia exemplifica como esse processo pode ser ritualizado como milagre, embora não alcance profundidade mitológica plena. A dupla transferência é o motor da mitologia. O culpado que salva a comunidade torna-se objeto de culto. Com sensibilidade crítica, Girard mostra que, ao contrário dos mitos que fundamentam uma cultura sobre a violência, os evangelhos denunciam essa violência, inaugurando uma lógica de perdão e verdade historicamente reveladora. Pois aqui, isto aqui, acho que já só falta este e outro. Não, ainda faltam, não sei, ainda faltam 3. Querem ficar por aqui? Como é que querem fazer? Por mim, se quiser continuar, tá tranquilo. Não sei as meninas. Tá? Por mim também, não tem problema. Então vamos continuar. Quer dizer que já estivessem cansadas daqui. É um bocadinho denso, não é? É um bocadinho. Então, o sacrifício tem uma função social. Ele é um mecanismo de pacificação. Ele é um ato religioso, não é? Pronto, religioso no sentido de
os mitos, não é? E não só, portanto, tem uma função religiosa, é um ato religioso, mas também tem uma função social. A comunidade livra-se da violência interna ao canalizá-la para uma vítima externa. Este processo evita a fragmentação do grupo e restaura a convivência coletiva. A vítima sacrificada. É assim, esta vítima sacrificada não tem de ser alguém necessariamente hostil, mas é simbólico. Ela simboliza o que ameaça a sociedade inteira. É eliminada no lugar de todos, servindo como ponto focal para dispersar as tensões e as rivalidades internas. É assim, é como se ela aglutinasse todas as tensões. A população, as pessoas, em vez de se andarem a discutir umas com as outras, voltam-se todas para o mesmo ponto. Ele diz que nas sociedades contemporâneas os ritos ritualizados desapareceram, mas o problema da violência permanece, porém menos evidente, só que está sempre latente. O facto de se ignorar a violência não significa que ela foi erradicada, ela apenas manifesta-se de outras formas. Se não existindo o sacrifício, ela é substituída por qualquer outra função equivalente e o conflito social continua a existir de forma latente. Mas eu lembrei-me, isso não é dito aqui, mas eu lembrei-me, por exemplo, quando no futebol, por exemplo, que é um exemplo que eu acho que toda a gente conhece, quando um time vem perdendo, não é? 2 ou 3 vezes, o que é que acontece? O treinador se demite. Tem que haver uma canalização para um ponto, tem que haver algo, é o tal bode expiatório. Tem que haver o sacrifício de alguém. Podes ligar o microfone, Luciano. Não, só escrever assim, sobra sempre para alguém, né? Alguém tem que ser o culpado, ou tem que assumir no caso ali Pois, do sobra sempre para treinador, alguém. tem que assumir as consequências, né? Isso a gente vê no futebol, nas empresas, uma grande empresa, na política. Na política é imenso. Exatamente. Aham. Se de repente, assim, sei lá, o secretário fez uma besteira, então vamos tirar o secretário, E, mesmo que e ele não fique. necessariamente vai melhorar. Não, porque às vezes não é nem o Né? secretário, é a equipe, né? Apenas acha o culpado, mas não necessariamente melhora. Pode melhorar ou não. E esse culpado não tem de ser o culpado. É o bode expiatório. E só com isso é que a comunidade sossega. Se não for isso, por exemplo, no futebol, se não for isso, eles exigem admissão. Exigem o sacrifício de Então a alguém. questão de atirar a pedra ainda está até hoje. Só que daí não é tirar pedra, é voltar alguém. É? Diz Mirella. Não, eu estava pensando aqui, se, vamos supor, na escola, se tem, não é tão coletivo, não, até na escola serve. Se tem algum aluno que está tirando nota baixa, ele não é tão bom em matemática, aí ele fica, tá todo mundo indo bem, o problema sou eu, tem alguma coisa errada. Será que é a professora? Se tá todo mundo indo bem, aí começa a avaliar, né, a mãe. Será que é autista? O que que será? Tem TDAH? Vai procurar sempre alguma coisa também, né? A gente fica, o negócio fica tão, assim, como que se diz? É. Ele fica Aqui, Mirella, encapado, assim, você não consegue ver, não fica em Fica tenso, evidência, assim. tenso. Você não Tem consegue. algumas Ah, escolas que fazem isso, elas isolam o aluno. isola. E aí, né? É uma turma que passa em medicina, é um colégio que é X em medicina. Aquele aluno não vai bem, eles formam uma turma dos meninos medianos. Isso é Olha só, notório. começa desde cedo Já isso, é gente. Se a gente for notório. olhar. É, é incrível E a isso. gente se sente culpado, assim, vamos supor, né? Se eu não tô indo bem, alguma coisa, assim, poxa, o que que tá Mas não é acontecendo? ordem da professora, é da direção da escola. Da direção. Você nem sabe de onde vem a pedra, né? Né? Exatamente. É a direção.
complicado isso, né? Tem muita coisa em Eurídice nesse livro que você Tem, fica, tem. Isso né? depois, isso que vocês estão dizendo, depois vai ser retomado no último capítulo desta segunda parte, que é potestades e principados. E agora Legal. vou continuar. Então, estava aqui na modernidade, né, que continua a existir de forma latente este conflito. Então, aqui ele diz que há um contraste entre os sacrifícios e a denúncia profética. Enquanto o sacrifício organiza e disciplina a sociedade através da exclusão de uma vítima, os profetas bíblicos, como Isaías, Jeremias e Amós, criticam essa lógica, afirmando que Deus deseja justiça, amor e humildade em vez de sacrifícios ritualizados. Porque esta lógica do contágio mimético, da violência mimética e dos sacrifícios de uma vítima não resolve, porque é assim, resolve temporariamente, mas a violência vai voltar e a desordem vai voltar. Mas as pessoas cegas, pronto, vão fazendo, vão restaurando e fazendo, e é um ciclo. Então, a relação com o tema cristão. No contexto cristão, Jesus desafia o mecanismo vitimário ao não replicá-lo. Na cruz, ao contrário de justificar violência, ele expõe os seus instrumentos, revelando, por meio do perdão e da inocência, a falácia do sacrifício que justifica a violência. Síntese do capítulo. E aí, quando Jesus desceu ao inferno, né? Que ele morreu na cruz, desceu aos infernos, aí derrotou Satanás. Porque ele foi ao inferno e depois subiu aos céus, é assim? Então, aí ele derrotou Satanás. Então. Ele voltou, sim, sim. Uhum. Ele voltou, a ressurreição revela a inocência de Jesus. Revela a verdade. E a verdade é que tudo é uma grande mentira, é um engodo. Não é? Aquilo foi um engodo satânico. Isto é interessante, esta perspectiva é bastante interessante. Então, o sacrifício funciona como mecanismo de reconciliação social, transferindo tensões e violência interna para uma vítima simbólica externa. A vítima sacrificial representa a sociedade inteira, sendo eliminada em nome da coesão. Na modernidade, a ausência de ritos sacrificiais do rito sacrificial social reduz a visibilidade do conflito, mas não o elimina. A figura profética e a narrativa evangélica destacam-se ao rejeitar o sacrifício como solução, revelando a sua violência utópica. Eles desmascaram, não é uma solução o sacrifício. No cristianismo, a lógica sacrificial é invertida. O sacrifício da vítima inocente revela a falsidade do sistema vitimário, revela a mentira. Depois, aqui neste capítulo, que se chama O Assassinato Fundador, é o 7, ele vai estudar vários relatos de origem e mitos fundadores e diz que está sempre presente o processo de crise e de resolução que é fundado sobre o mal-entendido da vítima única. Esse sacrifício, esse assassinato, tem um poder criador. Isto também é dito num outro autor, que é o Mircea Eliade, num livro que é a História das Crenças e das Ideias Religiosas, que ele também estudou esse livro. A doutrina do assassinato fundador não é apenas mítica, mas bíblica. O assassinato de Abel por Caim conta-nos a fundação sangrenta da primeira cultura e as consequências dessa fundação. Isto segundo ele, é o primeiro ciclo mimético representado na Bíblia. Agora que matei meu irmão, diz Caim, o primeiro que me encontrar me matará.
Mas Deus promulga a primeira lei contra o assassinato. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, para não se para não se repetir essa violência. Mateus menciona assassinatos de todos os profetas desde a fundação do mundo. São assassinatos fundados sobre o mimetismo. Entre a origem e o primeiro assassinato coletivo existe uma relação que não é fortuita. Satanás é alternadamente aquele que fomenta a desordem, o semeador de escândalos e aquele que, no paroxismo das crises que ele mesmo provocou, coloca bruscamente um fim nelas, nas crises, expulsando a desordem. Satanás expulsa Satanás por meio das vítimas inocentes que ele sempre consegue condenar, porque o assassinato age como uma espécie de calmante, pois os assassinos, ao saciarem o seu apetite de violência sobre uma vítima, que esta vítima é sempre alguém que não é relevante na sociedade, um marginal, um estrangeiro, o tal mendigo, o desgraçado, pronto, é um desgraçado. Estão convictos de terem livrado a comunidade do responsável pelos seus males. É um desgraçado que é tido como culpado. Só que na paixão de Cristo, Jesus revela que não é culpado nenhum. Depois, no final, Euridice, diz. desculpa. Eu estava me lembrando assim aqui também, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Jó, mas só Sim, que é sim, assim, Jó é o tempo todo os amigos dele culpando ele, acusando ele. Ele não, eu investigando, sou sim. inocente. É terrível, porque cada capítulo não para. Você fala, não, acabou. Aí vem outro, assim, sabe? Até, assim, é exaustivo até de tanta acusação que os amigos deles faz falando que ele fez alguma coisa, ele falando que não. É um negócio doido isso, também tem muito a ver, né? É verdade. E ele também fala aqui, eu penso que é depois na terceira parte, ele vai buscar a história de Jó também. Eu acho que é na terceira parte, porque agora quando estava a fazer aqui o resumo não encontrei, mas quando eu li o livro, eu lembro-me Uhum. disso, dessa parte, que é mesmo isso, é É, instigante, instigante. Ele, sou inocente, e ele disse, não, não, deve ter feito alguma coisa. é. Aí tudo eles rebatem o tempo todo. Gente, é terrível. Quando termina, assim, dá até um alívio no coração quando termina o capítulo. É, e também é este mecanismo victimário que está ali em causa. Não É, precisa ser, como você falou, né? Não precisa ser pessoas assim distantes, são as próximas mesmo que acusam. As próximas mesmo, o próximo, é mesmo o próximo. É por isso que é a questão toda do próximo, não é? Sempre é o problema do próximo. né, os amigos, né, Lu? Realmente foram os amigos próximos dele que fizeram aquele ataque. Como É, diria a Kátia lá, na escola, foi a própria escola. É sempre quem está próximo ali, né, que tá, tá fazendo O alguma coisa. bullying, né, que tem na escola são os alunos da classe mesmo ali, não precisa nem ser de outra turma, na própria turma ali, que deveriam se É, unir, ter o coleguismo. Às vezes não tem. até inveja, assim como diria a Euridice, está falando sobre a inveja. Às vezes tem inveja, os irmãos têm inveja. Que nem eu tinha inveja do meu irmão. Meu irmão tinha tudo, porque assim, a minha descendência é árabe, e os árabes eles gostam de favorecer os homens, as mulheres deixam de lado. Então, nossa, isso era muito forte, assim, meu irmão era muito privilegiado, sabe, materialmente com as coisas, assim, me dava uma raiva, vou ser bem sincera, e eu tinha inveja dele, assim, demorou muito, assim, para eu sendo adulta, que foi cair a ficha que aquilo era inveja pura, mas foi, gente. é, Próxima a ele, é meu irmão, gente. eu acho que o termos consciência disso ajuda muito.
né? tomar consciência. Assim, eu não matei meu irmão, Caim e Abel, mas, poxa, eu senti inveja do meu irmão, muita inveja, né? E quando acontece, por exemplo, a mãe que tem 3, 4 filhos e ama mais um filho do que os outros, isso aí também. Era Foi exatamente o que próxima. aconteceu comigo. A minha mãe ama amava fulano. meu irmão. E aí você questiona, não, amo todos igual, mas você percebe que no dia a dia ama mais um do que os outros, né? Nas É. atitudes e tudo, nas ações. E É, quando mãe, dá uma é, raivinha, depois quando a outra dá. não sei, consegue algo que a gente quer e não sei o que, dá uma raivinha. O negócio tá muito perto, tem muito com a gente ali, né? Se a gente for olhar assim, né? Que nem eu admitindo isso, eu nunca admiti publicamente, mas enfim, chegou a hora, Mas admitir a coragem também, né? Que nem a né? Judith falou, quando a gente tem essa consciência, né? Eu vejo que já é uma evolução. A Já é alguma maioria não coisa. admite, não. A maioria Acho que é fica por isso que eu só sorrindo, tive assim. um, sabe? Eu só tive um, Hã? é Ou, por isso. Então não tem é, amar mais a um do que o outro. né? Ah, eu tenho dois e sei como é que é isso. Só que eu sempre procurei ter esse equilíbrio, né? Eita. Só que daí, aí eu já escutei de ambos. Ah, você ama mais ele do que eu. Ambos falaram isso. Nossa, o que tá acontecendo? Né? Mas enfim, coisas de irmãos. É, mas isso é muito assim, muito conosco, muito mesmo. É, Bom, então vamos agora para o último, as potestades e os principados. Acho que sim. Então, ele depois diz que, o Girard, que a violência coletiva, esta provocada pelo contágio mimético, é o mecanismo fundador dos Estados soberanos. O que é que são estas potestades? São as combinações de potência material e de potência espiritual, que são as soberanias enraizadas no assassinato coletivo. Isto é um bocadinho difícil até de ele explicar. Eu tentei ali, mas acho que entendi. São organizações reais, mas enraizadas numa transcendência real. Elas por si só não são diabólicas, mas a transcendência na qual se apoiam é diabólica. Elas são indispensáveis para a manutenção da ordem mundana. Ele depois dá o exemplo do Império Romano, porque estamos a falar da história dos Evangelhos, portanto, naquela altura, o Estado, portanto, a potestade era o Império Romano. O Império Romano é uma potestade. O culto do imperador é uma retomada do esquema antigo do assassinato fundador. Embora enraizada na mentira, a falsa transcendência da religião violenta revela-se efetiva enquanto todos os membros da comunidade a respeitarem e obedecerem. É por isso que ela é indispensável para a manutenção da ordem. Estamos a falar aqui no nível político, não é? Pensei que tivesse aqui mais, mas não. Pronto, e já terminou. Ele diz que elas são combinações de potência material, porque pronto, é o reino, não é? Uma ordem mundana, política, mas que se assenta nessa transcendência real, e essa transcendência real é o tal elemento satânico, entendem? É aquilo que vai levar à crise mimética. A figura de Satanás, não é? Como pai de mentira, a potência, a força que está por trás, não é? Satanás também é considerado o príncipe deste mundo, porque é o anjo caído, do Lúcifer caído. Então, é ele que reina neste mundo, nas as nossas paixões mais mundanas, não é? De, de, de imitação, de inveja, que vêm desta força, deste Próximo, poder. o próprio Jesus disse, né? Este mundo não é o meu reino. Meu reino não é deste mundo. Sim.
próprio Jesus disse. E é assim, na verdade, se nós pensarmos bem, nós só conseguimos fugir a esta influência do contágio da violência mimética, só conseguimos escapar a isso com uma intervenção divina, porque isto é muito, arrasta-nos. Só com consciência, com um discernimento, com a graça, sei lá, com algo divino. Porque se for só mundano, nós não conseguimos nos livrar. Vamos atrás, como Pedro fez quando negou Jesus 3 vezes. Ele foi arrastado pela multidão, foi contagiado. Eu achei esta. Ainda falta a terceira parte, que é depois, pronto, onde se resolve tudo, mas eu vou preparar depois para a próxima, que se chama O Triunfo da Cruz. E onde ele mostra a diferença entre a Bíblia entre a Bíblia, a secularidade da Bíblia e dos Evangelhos em relação aos mitos, aos mitos fundadores. E qual é a inovação, ou qual é a singularidade. E depois, como isso foi importante para a sociedade atual, para o mundo que nós, mesmo o mundo moderno, a sociedade contemporânea. Porque vem pôr a tónica, portanto, os evangelhos e principalmente a história da paixão de Cristo, mas os evangelhos, o cristianismo, vêm pôr a tónica na vítima. E a partir daí, o nosso cuidado com a vítima, não é? Da sociedade atual, temos um cuidado que nunca havia, que nunca houve. Antes nunca houve. Antes as pessoas na comunidade, para terem ordem, faziam sacrifícios. E sacrifícios, na melhor das hipóteses, eram animais, mas em muitas nós sabemos que eram humanos. Sabemos porque há relatos disso. Eram sacrifícios humanos. Os tais desgraçados dos mendigos que eram para aplacar a comunidade toda. Euridice, assim, mas talvez assim as pessoas ficaram muito confusas, porque no Antigo Testamento as pessoas faziam muitos sacrifícios para Deus. Era sempre um bezerro, uma pomba, dependendo do que da situação, era um tipo de animal. E eu acho que com o tempo esse costume de pagar o pecado com um animal, com um holocausto, as pessoas foram querendo ficar nessa, e Deus colocou uma nova ordem, né? Foi colocando, veio Moisés, colocou as regras, e aí criaram deuses, né? O bezerro de ouro, vamos adorar o bezerro de ouro, vamos fazer sacrifício por ele, por conveniência também, né? Não queria, não era um sacrifício mesmo, né? Que é mais fácil você matar um animal do que você se abster, né? Do pecado, de alguma coisa que não é para ser feita. E, e aí foi prosseguindo isso, e quando você vai prosseguindo o Antigo Testamento, você vai vendo que vai acabando esses holocaustos que Deus ele propunha bem no início mesmo, né? Próximo a Adão e Eva. E aí, quando chega em Josué, já não tem o holocausto, já tem uma pessoa, já tem um profeta, alguém ali guiando as pessoas. E aí depois eles falam, não, eu quero um, um Deus, assim, uma pessoa, um representante físico, né? Que aí eles escolhem Saul, né? De tanto eles falarem, não, eu quero uma pessoa física, algo que eu possa palpar. É que nem um livro lá do Moby Dick, né? Que tem um Deus, alguém que possa ver, tocar, estar ali diante dele, né? Porque Deus, ninguém nunca viu Deus, né?
praticamente, né? Então eles quiseram isso e não Deus satisfez, né? Por meio de um rei que eles pediram, então colocaram Saul. Saul não foi um bom rei, continuaram adorando outros deuses, continuaram fazendo sacrifícios, né? Matando crianças e se mutilando, pessoas se mutilando em forma de sacrifícios. E aí fica essa confusão, o próprio ser humano mesmo se confundindo e confundindo os outros, né? Porque isso já não cabe mais, né? Mas ainda hoje tem, né? Ainda hoje tem isso. Então, tem muita coisa para se pensar, né? Tem E muita aí coisa. veio, e aí veio o Novo Testamento, aí o Jesus é o Cordeiro. O Jesus é o Cordeiro. Então, aí ele veio para substituir o Adão que não deu certo. Ele veio, o Adão foi um ser humano que não deu certo, que pecou. Ele não, é puro, sem pecado nenhum. E aí ele veio para dar certo. Teve essa. Até eu não sei se a Kátia aí é da história da educação, né? Que tem uns jovens que estão se mutilando na internet. Eu estava vendo, porque eu tenho criança, né? Enfim. Eu não gosto de E, ver, eu não vejo, não sou da área da educação, não vejo isso. Eu é, tiro, muito. então, eles estão. Tem umas pessoas aí na internet que ficam incitando as crianças que estão jogando a se mutilar. Primeiro ela pede para as meninas tirarem a roupa. Aí depois ele chantageia e fala: olha, você tira. Se você não se mutilar e escrever meu nome nas partes íntimas, eu vou publicar nas redes sociais a sua intimidade aí, né? Você nu e tal. Aí prenderam esses dias um rapaz e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, isso daí tá na Bíblia, né? Que tem um deus pagão que o pessoal se mutilava por ele, que é o Baal. E isso daí tá lá na Bíblia e tá hoje, tem hoje isso. Tem pessoas se mutilando e é, tem demônios aí que pede isso e que tá fantasiado, né? Tá por trás de alguém aí, tá acontecendo. E vai de cada um, né? De olhar e tal e perceber, né? É, Falei é. bastante. Gostaste, Luciano? Eu gostei, porque ele trouxe uma outra visão, né? A gente não, que nem eu falei assim, tem muitas histórias, inclusive as histórias bíblicas, assim, que a gente tem só uma visão e ele traz uma outra também para a gente fazer a comparação. Independente se concorda ou não, é uma comparação que instiga. Isso eu achei bem interessante que ele mostrou, assim. Enfim, né? A parte lá de Jesus, né? Quando ele fala assim, quem não pecou, que atire a primeira pedra, eu achei fantástico também. Obrigada. Então, na próxima eu trago, pronto, na próxima vez eu trago a. É verdade. Vocês importavam-se que na próxima semana podia, em vez de ser ao domingo, fosse ao sábado? Eu não falei isso. Não sei, tá falando grupo? Não vi. Não, não, eu não me estou a lembrar-me agora. Eu não vou voltar porque no próximo domingo eu não estarei, eu estarei viajando com meu menino, e aí eu não estarei voltando nesse horário. Então, as E meninas sábado também decidem. não. Sábado também Não, não. eu viajo na sexta, só volto domingo, 4 horas da tarde. E Ok. são 15 quilômetros, então não dá tempo para chegar. Na semana que vem para mim tá ok. Na outra que eu viajo. Para mim também Sábado. tá Mas vai ok. ficar gravado, né? Eu vou assistir. Pode ser no sábado? Pode. Pode ser. Ah, tá bem, porque no domingo tenho aqui um outro compromisso e dava-me jeito no sábado. Então eu aviso lá no grupo. Então tá bom. Ah, Tá no bom. mesmo horário, no princípio. Então tá, vamos fazer a nossa foto. Vamos. Para isso, meu jantar. Isto coisa fica mal aqui. 1, 2, estão prontas?
Sim, sim. 1, 2, 3. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Beijinho, tchau, boa semana. Obrigada. Boa Obrigada. semana, Beijo, gente. obrigada. Beijos. Tchau, tchau.